Bom, a dor, ela descreve e expõe uma experiência sensorial e emocional de forma ofensiva e desagradável, que é associada a um dano tecidual real ou potencial. A dor, por mais que seja algo irritante e maçante, ela possui uma importante função protetora, nos alertando então sobre lesões que precisam de fuga ou tratamento. Quando a dor é experimentada, ela pode ser apresentada de forma aguda, persistente ou crônica. A dor persistente caracteriza muitas condições clínicas e é por essa razão que os pacientes procuram atenção médica. Já a dor crônica, ela parece não possuir um objetivo útil, ela somente faz o paciente sofrer. Portanto, a dor é algo altamente individual e sua natureza abstrata é um dos fatores que a tornam tão difícil de se definir objetivamente e de tratar clinicamente. De forma constante, o encéfalo recebe sensações, como o potencial de ação de uma grande variedade de receptores sensoriais, que recebem estímulo tanto de dentro quanto de fora do corpo. Receptores sensoriais respondem a estímulos gerando potenciais de ação que são propagados ao longo dos nervos para a medula espinal e o encéfalo. Essa percepção resulta quando o encéfalo interpreta a sensação gerada pelos potenciais de ação no córtex cerebral. Algumas outras partes do encéfalo estão envolvidas na modulação de sensações antes de serem percebidas. Por exemplo, o tálamo e a amígdala recebem e integram sinais de dor. Os sentidos são o modo pelo qual o encéfalo recebe informações que estão no ambiente e também no corpo. Os sentidos eles são divididos em dois grupos básicos, os gerais e especiais. Os receptores gerais são classificados em viscerais e somáticos. Os sentidos somáticos incluem as sensações táteis, como o tato, pressão e vibração, térmicas, calor e frio, dolorosas e proprioceptivas, sentido de posição da articulação e do músculo e movimentos dos membros e cabeça. Os sentidos viscerais fornecem informações sobre as condições dos órgãos internos. Definir sensação é a percepção consciente ou subconsciente de mudanças no meio ambiente externo ou interno. Para que uma sensação aconteça, três condições devem existir. 1. Deve ocorrer um estímulo ou mudanças no ambiente capaz de ativar determinados neurônios sensoriais. O estímulo que ativa um receptor sensorial, ele pode estar na forma de luz, calor, pressão, energia mecânica ou energia química. 2. Um receptor sensorial deve converter o estímulo em um sinal elétrico, que finalmente produz um ou mais impulsos nervosos, se for grande o suficiente. 3. Os impulsos nervosos devem ser conduzidos ao longo de uma via nervosa, do receptor sensorial para o encéfalo. Adaptação do receptor. Os receptores sensoriais eles tornam-se menos sensíveis com o passar do tempo. Esse processo é conhecido como adaptação do receptor. Temos receptores de adaptação lenta, que adaptam-se muito pouco ao longo do tempo e continuam respondendo durante estímulos prolongados. Esses receptores são adequados para monitorar estímulos imutáveis, como a pressão. Receptores de adaptação rápida. Eles adaptam muito rapidamente e, em suma, detectam apenas o início de um estímulo. Estão adaptados para detectar com rapidez impulsos alternantes, como as vibrações. Classificação de receptores sensoriais. Os receptores sensoriais eles podem ser classificados pela fonte do estímulo ou pelo modo de detecção. A fonte do estímulo pode ser externa ou interna. As terminações sensoriais da pele localizadas na superfície são chamadas de esteroceptores e respondem aos estímulos externos do corpo. Proprioceptores sinalizam a consciência da posição do corpo e da motricidade. Os interoceptores monitoram os eventos internos do corpo, como a sensação de movimento no intestino. O modo de detecção pode ser agrupado em 5 categorias. Os mecanorreceptores, eles respondem a estímulos mecânicos, como a compressão, flexão e estiramento das células. Sentidos de tato, cócegas, coceira, pressão, audição, equilíbrio dependem dos diversos mecanorreceptores. Os quimiorreceptores, eles vão responder a substâncias químicas. O olfato e gustação, eles dependem desses quimiorreceptores. Os termorreceptores respondem a alterações da temperatura no sítio do receptor e é necessário para a sensação de temperatura. Fotorreceptores respondem à luz que atingem as células receptoras e são necessários para a visão. Os nociceptores ou receptores de dor
respondem a estímulos mecânicos extremos, químicos e térmicos. Portanto, cada tipo de receptor é altamente sensível a um tipo de estímulo para o qual ele é especializado, mas os nociceptores eles respondem a mais de um, como podemos ver. Nociceptores. Os nociceptores são terminações nervosas livres, cujos corpos celulares estão localizados nos gânglios espinais para o corpo e nos gânglios trigeminais para a face. Os nociceptores são ativados apenas quando o estímulo atinge um limiar nocivo e respondem progressivamente, de acordo com a intensidade do estímulo. Os nociceptores não apresentam uma adaptação lenta. A estimulação continuada pode diminuir o limiar a partir do qual os nociceptores respondem. Esse fenômeno é chamado de sensibilização. Fibras nervosas. Classificação. Na classificação geral, as fibras elas vão ser divididas nos tipos A e C. E as fibras do tipo A ainda vão ser subdivididas em fibras alfa, beta, gama e delta. As fibras do tipo A são as típicas fibras mielinizadas de calibre médio e grande dos nervos espinhais. Já as fibras do tipo C são as fibras nervosas finas e amielínicas, ou seja, que não contêm mielina, que conduzem impulsos com baixa velocidade. As fibras do tipo C constituem mais da metade das fibras sensoriais, na maioria dos nervos periféricos, bem como todas as fibras autônomas pós-ganglionares. Fibras nociceptivas. As fibras mielinizadas do tipo A delta são responsáveis pela primeira dor forte e localizada e respondem a estímulos mecânicos, como por exemplo beliscar, e térmicos, extremos de quente ou frio, intensos. Já as fibras do tipo C, não mielinizadas, mediam essa segunda dor mal localizada e difusa. São polimodais, respondendo a estímulos mecânicos, térmicos e químicos. Os neurotransmissores utilizados pelas fibras nociceptivas são o glutamato, substância P e o peptídeo relacionado ao gene calcitonina, PRGC. Esses neurotransmissores são produzidos no corpo celular dentro do gânglio espinal. Quando o nociceptor é ativado, esses neurotransmissores são liberados centralmente na sinapse com o neurônio da segunda ordem, na medula espinal, e perifericamente no local da lesão. Na periferia, esses neurotransmissores eles levam a vermelhidão, inchaço e dor à palpação. Os indicadores clássicos de dor. Eles também aumentam a ativação dos nociceptores e diminuem o seu limiar. Sensibilização. Os neurotransmissores periféricos ativam os nociceptores silenciosos, que ampliam um campo receptivo para estímulo doloroso. Ativação dos nociceptores. A ativação dos nociceptores resulta na abertura dos canais de cátion, que leva à despolarização da membrana, gerando potencial de ação. Temperatura. O calor ele pode ser percebido como um estímulo doloroso. Um dos receptores que respondem à estimulação térmica é o receptor TRPV1. Trata-se de um receptor para capsaicina, o principal composto quente encontrado nas pimentas. Esse receptor pertence à família dos canais de potencial receptor transiente e suas propriedades fisiológicas são semelhantes àquela dos canais de voltagem dependentes. O frio também pode ser percebido como doloroso. A sensibilidade ao frio ela é mediada por um receptor que responde ao mentol, o receptor TRPM8. A ativação desses receptores termicamente sensíveis vai resultar em comportamentos que irão esfriar ou aquecer o corpo. Essas respostas comportamentais são mediadas por projeções para o hipotálamo. Ativação mecânica. Os receptores mecanodependentes eles não podem ser ativados pelo toque leve. Têm um limiar elevado e são ativados apenas quando o estímulo é nocivo e que pode resultar danos teciduais. Ativação química. As terminações nervosas livres das fibras do tipo C podem ser ativadas por uma gama de produtos químicos, que podem ser irritantes externos ou substanciais liberadas durante danos teciduais, tanto pelos nociceptores como por inflamação.